Bíblia em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Eu queria ler com vocês esse texto até o versículo 12, tá bom? Até o versículo 12. Vamos fazer assim? Cada um lê um versículo. Tem 12 versículos, tem mais de 12 pessoas. Cada um fizer uma leitura, com certeza vai conseguir. Todo mundo vai ler um versículo só, tá bom? Continuando a nossa sequência aí no Evangelho de Marcos, né? Fizemos 4 encontros, um capítulo. Então tem 16 capítulos, faz as contas. Marcos 2, versículo 1, pode começar. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes... Gente, eu tô em Mateus, desculpa. Acredita que eu também tô em Mateus? Acho que hoje não dois, sim. Ué, Desculpa. essa versão tá diferente. Bem diferente, né? Vai, Erika, Marcos 2. Princípio do Evangelho Marcos de Jesus. 2, 1. Ô Jesus, o que está acontecendo? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo-o para ali, levado por 4 homens. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do povo, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali algum mestre da lei, pensando no íntimo: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, e disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Perfeito. Capítulo 2 de Marcos. Jesus, que havia acabado de aparecer no versículo 15 do capítulo 1, já é famoso. Jesus já é famoso. Aliás, ele já era famoso lá quando ele estava na casa da sogra de Pedro e tinha um monte de gente na porta da casa pedindo para ele curar. E fez uma fila, um monte de gente querendo ser curada. Lembra que no dia seguinte ele acordou mais cedo e de madrugada, e quando ele estava lá de manhã, de madrugada, fazendo a sua oração, um monte de gente veio lá: ai Jesus, preciso de uma ajuda, Jesus. E aí apareceu um monte de gente lá querendo ser curada, querendo ser liberta por Jesus. E então Jesus já está famoso, que é muito interessante, e talvez contrasta demais com o tempo que a gente vive. É que Jesus não sai em busca de multidão, não sai em busca de seguidor. Jesus não sai em busca de números, volume, grandeza, glória, volume, humanidade. Ele não está em busca de reconhecimento. Talvez seja uma das coisas que a nossa geração mais esteja em busca hoje. Reconhecimento. Jesus veio nos oferecer conhecimento. Ele disse: esta é a vida eterna, que conheçam o Pai e o seu Filho. E lá em Oséias está escrito assim: o meu povo perece, o meu povo padece, o meu povo sofre, o meu povo morre, o meu povo é miserável por falta de conhecimento.
Então Jesus não veio nos oferecer reconhecimento, não veio buscar reconhecimento, não veio atrás de seguidores, embora nesse momento do seu ministério muita gente estivesse seguindo ele. E ele estava numa casa, então imagina ele numa casa mais ou menos assim, só que bem mais simples, e a Bíblia diz assim que ele lhes pregava a palavra. Então não tinha lugar para as pessoas, nem na porta, nem perto, não havia condição das pessoas se aproximarem de Jesus, ou sequer, inclusive, de entrar no cômodo, na casa onde ele estava, porque a casa estava cheia de gente, e quando ele recebia essas pessoas, a decisão de Jesus era por pregar a palavra, ensinar a palavra. A Bíblia não diz que ele estava explicando a lei, a Bíblia não diz que ele estava detalhando a lei, a Bíblia não diz que ele fazia aquilo que os escribas e mestres da lei religiosos faziam, que era dar uma interpretação autorizada da lei. Não, ele estava pregando a palavra. Muitas vezes a gente encontra espaços religiosos que estão muito preocupados em trazer para nós algum tipo de explicação. Mas deixa eu explicar uma coisa para você, ou dizer uma coisa para você. Deus não precisa ser explicado nem defendido. Deus é muito bem, obrigado. Não precisa ser interpretado, nem entendido. Aliás, é impossível entender. Nem entende. Impossível entender. Mas ele pode ser conhecido. E como é que a fé vem aos nossos corações? A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A única maneira de uma pessoa poder conhecer a Deus, receber a fé, é através da palavra. Ele não diz palavras. A gente falou isso no ano passado, né? Palavras de Deus. Satanás fala palavras de Deus. Satanás usa palavras de Deus, mas só Jesus prega a palavra de Deus. Nosso compromisso não é com as palavras que Deus diz. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Ou seja, nosso compromisso não é em ficar tentando trazer minúcias a respeito de Deus, ou a respeito das palavras da Bíblia, mas é conhecer quem é Deus. Às vezes parece que conhecer Deus demanda um certo desenvolvimento intelectual, acadêmico, para você poder chegar lá e falar finalmente é isso mesmo. Não, na verdade não. Na verdade, conhecer Deus é resultado de um relacionamento. Então, eu não conheceria tanto a Valéria se eu lesse uma enciclopédia a respeito da Valéria, tanto quanto eu conheço convivendo, relacionando, né? Relacionando. É esse tipo de relação, de conhecimento que Deus quer ter com a gente. Não conhecimento enciclopédico, não um conhecimento dicionarizado. Não é aquela pessoa que fala assim: Deus, eu sei Deus, eu conheço Deus, eu li livros sobre Deus, né? É um conhecimento relacional, por isso que ele pregava a palavra, ele estava convidando pessoas a se relacionarem com Deus. O que ele pregava aquele dia? Não faço a menor ideia. Mas o que quer que ele pregava ficou em segundo plano diante de algo que estava acontecendo aqui, não é? Segundo plano. E o que está acontecendo aqui? Vou usar uma ilustração para interpretar esse texto todo. Você já ouviu, ou melhor, qual é o órgão responsável por emitir CNH? Detran. Então, o único órgão autorizado pelo Estado a emitir CNH é o Detran. Já tirou o CNH? Já tirou. Carteira de habilitação, né? Nacional de habilitação. O único órgão responsável, autorizado para emitir a CNH é o Detran. Mas imagina que a gente fala assim: não, a gente consegue ser igualzinho, a gente consegue fazer isso. E a gente começa a emitir uma CNH, e aí guardinha para você lá na rua, aí você vai lá e apresenta lá um documento e fala: quem emitiu isso aqui? Não, é o pessoal lá do grupo lá que está emitindo uma CNH lá. O que o guarda vai fazer?
Vai prender, até por falsificação ideológica. O que está acontecendo aqui? Algo parecido com isso. Vou tentar explicar. Qual era o órgão religioso autorizado a emitir perdão de Deus? Sacerdotes. Sacerdotes. Onde eles faziam isso? Nos templos. No templo. Fulano chegava no templo, oferecia um sacrifício. Data certa, né? Uma vez por ano. Data certa. O sumo sacerdote oferecia o sacrifício, se voltava para o povo e dizia: seus pecados estão perdoados. Jesus estava emitindo perdão numa casa e ninguém autorizou Jesus a emitir perdão da parte de Deus. Ninguém autorizou Jesus a sair dizendo em nome de Deus que as pessoas estavam perdoadas. Então Jesus está fazendo um negócio aqui que, do ponto de vista da religião oficial de Israel, não era autorizado. Não era autorizado. E a gente conversou sobre o que na semana passada? Autoridade. E a gente conversou que a palavra autoridade vem tem uma semelhança etimológica com a palavra autor, autoria. Então Jesus estava fazendo algo que, do ponto de vista da religião, não era permitido fazer. Ele não tinha autorização para fazer isso. Então ele entra lá, esse paralítico está sendo descido lá, né? Então era um teto não igual a esse, era um teto daqueles que você conseguia tirar, abrir o teto, baixar, e aí eles fizeram um buraco. Eles miraram mais ou menos, calcularam mais ou menos a posição que Jesus estava lá no meio da multidão, lá dentro da casa, abriram um buraco e baixaram o paralítico. Imagina eles 4 caras, um na ponta ali, sabe? Baixando o paralítico assim, né? E aí Jesus, quando bate o olho no cara, no meio da pregação, ele fala o que pro cara? Você está curado. Seus pecados estão perdoados. Vendo a fé daquele homem, disse: os seus pecados estão perdoados. Gente, a impressão que dá será que Jesus entendeu o que aquele cara estava querendo? O que aquele cara queria? Ser curado. O que aquele cara queria? Se você desse uma oportunidade para aquele cara paralítico, assim, só tem um desejo para fazer, o que você vai querer? Uma coisa só: ser curado. Ser curado. Ele quer andar. O maior desejo da vida desse homem e a oportunidade de ouro que ele está tendo ali diante de Jesus, e Jesus fala para ele assim: ó, seus pecados estão perdoados. Você acha que ele foi frustrado? Acho que se frustrou. Acho que se frustrou. Era o que ele esperava ouvir? Não. Ou ele esperava ouvir: você está curado? Acho que ele preferia curado. O que ele queria, o que ele desejava, o que ele esperava, a expectativa desse homem em relação a Jesus era ser curado. E o que Jesus estava oferecendo para ele era perdão. Olha o que eu escrevi aqui nessa quadradinha. Se Deus quisesse mesmo nos destruir, era só Ele nos dar tudo o que queremos. Talvez as coisas que você mais quer nessa vida não sejam necessariamente aquelas que você mais precisa. Uma coisa que sempre me passou pela cabeça, esse texto tem algumas coisas que são estranhas. Sim. Uma delas é por que Jesus estaria falando sobre isso. Eu sempre pensei, será que estava querendo trollar o cara naquele momento? Talvez alguém achasse, mas que palavra é essa? Ele veio para buscar ser. Mas será que a cura dele não estava ligada realmente aos pecados, de alguma forma? Será? Não sei. Ou é uma sequência lógica, porque Jesus já conhecia o que iriam pensar sobre o assunto, então ele já... Ou será que ele estava falando sobre pecado? Na pregação. Não. Mas não era o que ele foi buscar, né? Então talvez até fosse o assunto, mas não era o que ele queria buscar. Não era o que ele queria. Eu acho que está falando um ponto.
Às vezes a gente está sofrendo, está passando uma situação difícil e a gente só quer ter o nosso problema resolvido. Aí a gente vai na igreja e fala assim, Deus, pelo amor, resolve esse problema. Ou, eu queria muito chegar a algum lugar, fazer alguma coisa, eu busquei a minha vida inteira, quero casar, quero ter um filho, quero passar naquela faculdade, quero ter aquele emprego, quero ter aquele salário, quero chegar naquele lugar, e a gente coloca aquilo como um alvo de vida. E Deus se volta para nós e fala assim, seus pecados são perdoados. Sabe o que Ele está dizendo para nós? De tudo que você pode mais desejar, não pode se comparar ao que você mais precisa, ser perdoado. A coisa mais necessária para a minha e para a sua vida não é ter o nosso sofrimento aliviado, é ter o nosso pecado perdoado. A coisa mais essencial da nossa história não é ter o nosso sofrimento aliviado, não é ter o nosso sonho realizado, não é ter o nosso interesse contemplado, é ter o nosso pecado perdoado. O Salmo 32 diz, bem-aventurado é o homem cujo pecado perdoado. Você ouvir da boca do próprio Deus, você está perdoado. O maior problema da minha vida não são as minhas aflições, não são as minhas dificuldades, não são os meus desafios. O maior problema da minha vida é o meu pecado. O meu pecado é a minha rebelião, é a minha desobediência, é a minha insistência em querer fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo, da minha forma. Eu insisti em querer ser salvador de mim. Esse é o meu maior problema. Todo mundo olha para aquele cara e fala assim, esse cara tem um problema, ele é paralítico. Jesus olha para ele e fala assim, todo mundo aqui tem problema, pecadores. Mas deixa eu dizer uma coisa, no pecado de vocês eu tenho redenção, perdão. Essa é a coisa mais importante, a coisa mais grave a respeito da gente não é o quanto a gente está sofrendo. Não é. Às vezes a gente olha, bate o olho nas pessoas, situações, fala assim, que situação difícil, que situação complicada. Isso é o que há de mais imediato. Mas Jesus não veio para resolver o que há de mais imediato. Quando ele percebeu que ele tinha a atenção das multidões, ele falou assim, agora eu vou falar o que eu vim fazer. Eu vim ser o seu salvador, eu não vim ser o seu fazedor de milagre. Eu não vim ser o seu amuleto, eu não vim ser o gênio da sua lâmpada. Eu não vim resolver os seus problemas, eu vim ser o salvador do mundo. Até o capítulo 1 poderia parecer que Jesus era um santo milagreiro, né? A gente viu semana passada que Jesus tinha autoridade para curar, para expulsar demônio, para curar lepra, para resolver o problema que os médicos da atualidade não conseguiriam nem começar a pensar em resolver. Jesus resolveu. Você, o que é isso? Na hora que ele tem atenção, ele fala assim, agora que eu tenho atenção de vocês, deixa eu falar o que eu vim fazer aqui, seus pecados estão perdoados. Entendeu? O milagre, gente, era só um marketing. Era só merchan. Na hora que ele tinha atenção das pessoas, aí ele falava qual era o grande ponto da vinda dele. E ele veio trazer reconciliação. Por quê? Porque a gente acabou construindo toda a nossa identidade. Isso aqui é muito importante. Toda a nossa identidade sobre a nossa individualidade. Quando a gente fala de identidade no nosso tempo, sobre o que a gente está falando? Sobre a sua individualidade. Jesus está falando, sabe o que para nós? A sua identidade não está na sua individualidade, está na sua relação comigo. E comigo, você está perdoado. Construa a sua identidade nisso.
Se você constrói sua identidade sobre a sua individualidade, você vai ser um ser solitário. Como um ser solitário, você vai ser um ser miserável. A maior miséria da nossa geração é a busca dos direitos individuais. É a busca pelo encontro com o meu self. É a tentativa de me encontrar na minha personagem, no meu sentimento. Sabe qual é a trindade do mal? Meus sentimentos, meus desejos, minhas vontades. Essa é a trindade do mal. O maior inimigo da sua alma, meus sentimentos, minhas vontades, meus desejos, minha individualidade. Eu acreditar que a minha identidade está construída sobre isso. E Jesus veio oferecer aquilo que é mais fundamental. Por isso que eu não quero hoje sair desse texto não. Porque eu sei que esse tema é um tema espinhoso. Perdão. Olha o versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Cada palavra dessa frase ela é preciosa. Já fala filho, né? O que traz no nosso coração quando o Senhor vai falar com o filho? Acolhimento, conchego. Quando uma pessoa se dirige a você falando assim, filho, você sabe que daí para frente vem o quê? Coisa boa. Porque a pessoa está se dirigindo a você com uma palavra amorosa, afetuosa. Filho, seus pecados estão perdoados. E sabe o que eu acho mais incrível disso aqui? Primeira palavra de Deus. Seus pecados estão perdoados. E o cara perde perdão? O cara não está descendo na mácula assim: ô Jesus, me perdoa aí, desculpa, foi mal. Nada. Sabe o que significa, gente? Que o perdão, a natureza do perdão é proativa. Não é o arrependimento que gera o perdão. É o perdão que gera o arrependimento. Isso faz toda a diferença. Não é você pedir perdão para Deus que vai fazer com que Ele pense no seu caso de perdão. É o perdão de Deus que vai conduzir você ao arrependimento. Sabe por quê? Porque você sabe que você tem um lugar favorável para você poder confessar seu pecado e se arrepender. Porque se você não sabe se tem um lugar favorável para você se arrepender, você vai ficar ali. E se eu venho aqui, me arrependo, confesso, falo um monte, depois ele vira e fala assim: mas infelizmente esse nível de culpa eu não consigo espiar, resolver. Não. Quando ele fala assim, seus pecados são perdoados, ele está abrindo um caminho para você poder se arrepender e confessar. Então, primeiro aqui, o perdão é a condição essencial para todo e qualquer relacionamento. Então, você vai conversar com Deus, é assim a conversa com Ele. Prazer, Deus, você está perdoado. Assim, mas Deus, eu não tenho feito nada assim. Você está perdoado. Antes de qualquer coisa, você já está perdoado. E Ele ensina isso para a gente, para que a gente possa conduzir as nossas relações assim. Vou me casar com a Valéria. Valéria, casar com você, já estou te perdoando. Pelo quê? Pelo que virá. Porque esse coração perdoador propicia uma relação saudável. Se a Valéria tem dúvida a respeito da minha abertura em perdoar qualquer coisa, ela não vai abrir. Muito casamento começa a romper
porque não há no outro qualquer abertura ou possibilidade de que há perdão. Então, se eu não sei se eu vou ter perdão, quer saber? Eu vou esconder. Porque eu não sei se vai ter perdão. Agora, se eu deixo claro que eu perdoo, e que a minha natureza é perdoar, e que antes de qualquer coisa já está perdoado, o outro tem muito mais facilidade, abertura, tranquilidade, tem um ambiente pronto para ele poder perdoar. Gente, isso aqui é tão sério que alguém já disse o seguinte para você entender a força disso. Antes de Deus criar o mundo, ele diz: haja perdão. Aí já começou a criar. Aí começou a criar. Então já estava assim, já estava perdoando. Se não houvesse perdão no coração de Deus, ele nem começava a criar o mundo. Ele nem criava o ser humano. Ele só criou todas as coisas porque no coração dele já estava perdão pleno ali dentro. Ó, quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou os animais, já tinha árvore frutífera? Sim. Já tinha. Então Deus criou comida antes da fome. Certo? Deus criou a comida, depois ele criou a fome. Mas a comida já estava lá. No mesmo princípio. Deus criou o perdão, ele tem um coração perdoador. Aí ele nos criou. Para que a gente pudesse saber que na hora que a gente sentisse a necessidade de se perdoar, assim, já tem a comida para essa fome. Já está aqui. O perdão não vem para resolver um problema. O perdão vem para revelar o caráter de Deus. Você já se pensou por que Deus permitiu tanta porcaria no nosso mundo? Tanta desgraça no nosso mundo? Por quê? Que Deus permitiu Se voltar para a fonte. a gente poder falar assim, ó, existe uma fonte inesgotável de perdão e recomeço em Deus. Por isso que ele falou assim, ó, vocês podem ir aonde vocês quiserem. Lembra do pai do filho pródigo? Você pode se enfiar na lama que você quiser. Você sabe que aqui tem perdão. Aqui tem perdão. Perdão não é um aspecto periférico da nossa vida cristã. Ser discípulo de Jesus é perdoar. Está passando filme na sua cabeça aí. Todo filho, toda filha de Deus carrega no seu coração a essência do perdão. Não como muita gente pensa assim, ó, parece que perdão é ausência de justiça. É muito bonito esse discurso, né? Eu queria que a justiça fosse feita porque eu fui lesado, ou alguém foi lesado, ou muitas pessoas foram lesadas. Perdão não é ausência de justiça. Perdão é a ausência de vingança. Completamente diferente. Não há no coração de Deus nenhuma tentativa de se vingar porque a individualidade foi lesada. Há no coração de Deus uma busca por realizar e fazer justiça. Justiça. Porque o todo foi afetado. Então, muitas vezes a gente está querendo vingança porque a nossa individualidade foi lesada. Perdão não é ausência de justiça. Perdão é ausência de vingança. Se há no seu coração algum sentimento, algum ideal, alguma vontade, algum ímpeto para se vingar, isso não vem de Deus. Mas se há no seu coração um ímpeto, um desejo de que haja justiça nas nossas relações, isso está totalmente no coração de Deus. Sempre. Tanto é que Jesus sempre tratou a pessoa de maneira justa. Justo. Sempre. Sempre foi justo. Mas Jesus já se vingou. Quando a individualidade dele foi ferida, a Bíblia fala que como ovelha muda, ele foi matador.
todos aqueles que quiseram com ele. Ele não se levantou para se vingar da sua individualidade injustiçada. Mas ele, o tempo todo, no seu silêncio, caminhou para a cruz para fazer o quê? Justiça. Justiça. Então, o que Cristo está fazendo com a gente? Ele está fazendo o seguinte. Jesus está aqui em Marcos 2. Em Marcos 2, Jesus já tinha a cruz projetada. Ele sabia que o sangue dele seria derramado para perdão dos pecados. Então, ele tem toda a autorização para dizer: os pecados estão perdoados, porque aqueles animais sacrificados no templo nunca perdoaram um pecado. Nunca. Mas o sangue que Cristo vai derramar na cruz limpa de todo pecado. O que João Batista disse? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue dele tira, perdoa, limpa o pecado de todo mundo. O seu pecado, todos os pecados estão perdoados. E é por isso que ele derramou sobre nós o Espírito Santo, para que a gente pudesse ser habilitado a perdoar. Então pensa nessa. Jesus derramou o seu sangue na cruz para que eu fosse perdoado. Jesus derramou o Espírito Santo para que eu pudesse perdoar, como ele perdoou. É isso que Jesus está fazendo aqui. Hebreus 12, 14. Olha lá, para a gente entrar no segundo ponto aqui. Hebreus 12, 12, 14 e 15. Quem pode ler? Segui a paz com todos e essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha, nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, de modo que você passe a contaminar outros com a raiva que você sente, esse ódio que você sente, essa necessidade de reparar o dano que você sente. Que isso não brote no meio de vocês. Porque ele diz assim, ó, no começo, no 14. Busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor sem santificação. A gente lê isso com olhar individual. A gente fala assim, ó, se eu não me santificar, eu não verei a Deus, como se fosse uma relação de mérito. A gente lê assim: e sem a minha santificação, eu não verei a Deus. Não é isso que ele está dizendo. Está dizendo assim, ó, sem a sua santificação, as pessoas não verão a Deus. Sem a santificação da igreja, é impossível que as pessoas vejam a Deus. Sem a minha santificação, é impossível que o outro veja a Deus. Sem que o meu coração esteja mergulhado no perdão, é impossível que o outro veja a Deus em mim. Então a minha santificação não visa o meu mérito diante de Deus. A minha santificação visa que o outro possa conhecer Deus através de mim. Então, se eu deixo o meu coração ser contaminado pela amargura, eu impeço que as pessoas conheçam o Pai através de mim. Entendeu? Muitas vezes as pessoas não veem o Pai. Elas veem Deus, poder, pá, mas elas não veem o Pai. Através de nós, é porque a gente está carregando a amargura, raiva. A gente não precisa do tempo para as pessoas verem o Pai. A gente precisa de amor. Jesus disse: vocês serão meus discípulos se amarem uns aos outros. Pronto, acabou. Só a condição está estabelecida.
as pessoas vão ver, saber que vocês são meus discípulos, amar uns aos outros. Não é fácil. É isso que a gente precisa. Então, muitas vezes, gente, essa raiz de amargura brota dentro da gente e impede, não é a gente, é os outros de ver o Pai. Tudo que a gente consegue manifestar é Deus, no seu poder, na sua conquista, na sua realização, na sua fama, no seu volume, mas a gente consegue ver o Pai. O amor, a graça do Pai, que diz filho, filho. Muitas vezes a igreja está só mostrando para o mundo que Deus pode, mas não está conseguindo mostrar para o mundo quem Deus é. Nós não estamos aqui para mostrar que Deus pode. Nós estamos aqui para revelar quem Deus é. E Deus não é poder. Deus é amor. E é para isso que a gente está aqui. Para revelar o coração do Pai. E o que acontece no versículo 6 e 7? Dá uma olhada que aqui está encrenca. Leu 6 e 7. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque fala deste modo: estou blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados senão um que é Deus? Perfeito. Eles estão dizendo assim, ó: quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Eles estão errados. Eles estão certos. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Eles estão certos ou errados? Estão certos. Só que em que eles estão errados? De não achar que Jesus era Deus. Exato. Quem é que pode perdoar pecados senão somente Deus? Quem você pensa? Você é? Então, aqui eu tenho uma dúvida, claro. Pelo que eu estava lendo aqui, eles não chegam a questionar Jesus. É Jesus que questionam eles. Boa. Porque eles não foram, ele estava falando, eles não questionaram Jesus. Jesus que questiona, porque era interno. Perfeito. Era um sentimento interno dos escribas ali. Aí ele questiona, por que está assim nos seus corações? Perfeito. Né? Então, por isso que eu acho que essa fala, até o que você escreveu aqui, eu acho que foi bem acho que prudente e inteligente. A falta de consciência do perdão atrofia a alma. Então, essa atrofia, esse paralítico. Exato. Será que esse paralítico ele era de fato fisicamente paralítico ou mentalmente doente por pecados que ele tinha e estava. Vamos voltar até o que a gente conversou semana passada da depressão, que muita gente. Será que não tem a ver exatamente isso? Porque você está em depressão, não é aquela coisa, você está mentalmente abalado, que você não consegue ter força para praticamente nada, você não tem fisicamente. Você está inteiro. Você está inteiro, mas mentalmente você não tem força para usar o seu físico para fazer o que tem que ser feito. Sim. Então, eu acredito que nesse caso é direto mesmo. Eu acho que não é uma cura física, é uma cura espiritual. Não, você respondeu. É impressionante, você pegou um negócio que eu não tinha reparado com atenção. Você falou assim que eles arrazoavam, é a versão aí, a minha está assim, raciocinando em seu íntimo. É tipo assim, os caras não falaram nada. No coração deles ali, eles estavam sair. No coração deles eles estavam travados, impedidos, paralíticos, atrofiados, para perceber que diante deles estava o único na história que podia dizer essa frase: seus pecados são perdoados. É assim, a paralisia do texto não é do paralítico. A paralisia que esse texto está acusando é a dos religiosos. Bom, tratando para nós, os escribas seriam as igrejas hoje, né? Vamos dizer assim. Não. A verdade está neles. Por quê? Ninguém pode questionar isso. Por causa do mérito. Se é o meu mérito que me faz conquistar perdão,
Então fui eu que conquistei, porque eu fiz. Eu não sou tão ruim quanto os outros, eu sou bom o suficiente para Deus querer me perdoar. Isso vai atrofiando, gente. Sabe por quê? Porque as nossas relações passam a ser meritocráticas. Eu passo a me relacionar com aqueles que merecem a minha atenção, aqueles que merecem meu amor, meu afeto. Você não fez por merecer, meu amigo? Tá fora. Você pisou no carro, pisou no pé, falhou comigo, tá fora. Porque toda relação do religioso não é só com Deus, é com todo mundo. É meritocrática. Ele acha que ele merece. E sabe quem aprendeu a se relacionar com as pessoas a partir do mérito? O religioso. Não tem lugar melhor para aprender a se relacionar com as pessoas a partir do mérito do que na religião. É por isso que Jesus está falando isso aqui, não é no templo. Jesus está lá no templo. Aliás, Jesus não morreu no templo, tá? Aliás, Jesus morreu fora da cidade. Porque nem merecer morrer no templo, ele mereceu. Aliás, quando Jesus estava morrendo, o que ele disse? Pai, o que Jesus estava oferecendo com isso ao fim da sua vida? Quando ele ressuscitou, ele encontrou com os discípulos. Qual foi a primeira coisa que Jesus disse para os discípulos? Paz esteja com vocês. Seus pecados estão perdoados. Parece que assim, Jesus tinha só um tema assim, ele só tinha um ponto para tratar com a gente. O Senhor vim tratar da questão mais urgente na sua vida, que é o seu pecado. Você está perdoado. Você entendeu? Entendeu essa parte? Então, acho que você não entendeu direito, eu vou lá de novo. Então, a religiosidade impede a gente de conhecer o Filho de Deus. A gente conhece no máximo Jesus no seu sentido mais poderoso. A gente para no milagre. Entendeu? A gente para no milagre. Eu conheço Jesus dos milagres, mas eu não conheço o Cristo do perdão. Entendeu? Eu conheço Jesus dos milagres. Jesus, o que você vai fazer por mim? Eu estou aqui, já fiz tal coisa, já fiz não sei o que, já fiz não sei o que, o que o senhor vai fazer por mim agora? Aí Jesus fala assim, você está me seguindo mesmo? Vamos ver. Aí ele manda os perrengues. Para ver o quê? Se a gente está seguindo ele ou está seguindo o que ele pode dar. Por isso que ele manda os perrengues. O que a gente quer, né? O que a gente quer. O que a gente quer. Se ele fala para mim assim, ó, o que você precisa é perdão, de perdão é o que eu preciso. Mas eu queria. Ah, mas eu gostaria. Ah, mas me faria tão bom. E a gente vai tratando a nossa relação com Deus a partir de uma relação de mérito e desejo. O que eu gostaria. Porque como eu estou na igreja há tantos anos, ocupando o cargo e fazendo tantas benfeitorias e não sei o que, Deus tem que. Deus não tem que fazer isso, Deus tem que fazer. A religiosidade é a religiosidade do tem que. Deus tem que fazer aquilo, Deus não tem que fazer. E de verdade, nós já somos adultos suficientes para entender que na vida com Deus não existe linearidade. Você faz uma coisa boa, vem uma coisa boa. Você faz uma coisa ruim, vem uma coisa ruim. Isso é próprio da religião. Ele não estava paralítico porque ele pecou mais que os outros. E não acontece desgraça no Rio Grande do Sul porque eles pecaram mais do que nós. Não existe essa relação. Não existe. Não existe. Ah, mas porque lá tem. Ah, vai falar que o Senhor agora é o santão. Ah, porque lá os caras adoram Satanás. Aqui em Araraquara adora quem, meu Deus do céu? Uma vez encontraram Jesus e falaram assim, Jesus, teve um pessoal ali que caiu, os caras estavam lá debaixo de uma torre, a torre envergou, caiu em cima deles, matou um monte. Esses caras pecaram mais do que o resto? Eu falei assim,
Se vocês se arrependessem, vão parar do mesmo jeito. Porque merecer por merecer, o que a gente merece? A gente não pode construir uma relação com Cristo comercial. Não tem comércio. Não tem, eu te fiz isso, me faz aquilo. Não existe isso. E a gente não pode estabelecer com as pessoas uma relação comercial. Eu te fiz isso, o que você vai me fazer? Eu te fiz um bem, o que você vai me devolver? Eu te fiz isso. No nosso casamento eu fiz isso, e agora, o que você vai me dar em troca? Não existe comércio no coração do Filho de Deus. Sabe por quê? Porque ele foi perdoado. Sabe o que nós somos? Comunidade. Perdoados. E por que perdoados? Arrependidos. Só isso. Tem muito, é só isso. Cristo virou pra gente e falou assim: você está perdoado. A gente creu. A gente se arrependeu. É só isso. Não tem nada além disso. O resto é enfeite. Quando a gente estava lá indo para Jesus por causa das nossos perrengues, nossos problemas, lá, estava lá, Jesus, eu estou paralítico, Jesus, está com problema. E Jesus falou assim: deixa eu te falar uma coisa, de qualquer coisa, prazer, Jesus, você está perdoado. Aí a gente falou: eita, meu problema não era um problema sério, não, isso aí é circunstancial. Isso aí é circunstancial. Ah, é dinheiro. Mas é muito dinheiro, Jesus. É muito circunstancial. Até porque quando chegar o dia que a gente for morrer, sei lá, o que vai importar é se a gente é perdoado, não é o que a gente teve, ou o que a gente conquistou, se era paralítico ou não. Né? O importante vai ser se a gente recebeu o perdão. Recebeu o perdão. E foi arrependido de verdade. Quando a gente fala, para ir passar para o último ponto, a gente encerra. Quando a gente fala de perdão, tem uma parábola que Jesus conta que ela assim ele fala assim: tinha um rei, já sabe que é Deus, e tinha um carinha que devia muito para ele, já sabe que é nós. Aí devia um dinheiro, uma quantia que era impossível de pagar, pensa aí, milhões devia, conseguia pagar. E esse cara chega para o rei e fala assim: ei, você não está entendendo, eu não consigo te pagar. Nem que eu me venda como escravo, eu venda minha família inteira como escravo, eu não consigo te pagar. Não tem como te pagar. O rei vira para ele e fala assim: vai embora, vai perdoar. E assume o dano. Aquele cara vai embora e a história continua. Para nossa infelicidade, aquela história continua. Porque quando encontra um amigo que deve mixaria, ele vira para esse cara e fala assim: você me deve, hein, irmão? Aí ele fala assim: é verdade, cara, eu não tenho esse dinheiro para te pagar. Aí ele fala assim: mas você vai pagar. E toma força. Alguém vai lá e fala com o rei: rei, não sei se você ficou sabendo, hein? Mas aquele cara que você perdoou tudo está cobrando. A Bíblia fala que esse rei chama o cara que ele tinha perdoado e entrega ele aos torturadores. Essa expressão é a mais forte do texto. Sabe o que é não crer no perdão? Tortura. Sabe o que é não crer de verdade que você está perdoado e que todas as relações comerciais, todo tipo de relacionamento que você construiu nessa vida sobre o mérito caiu por terra? Você não crê nisso. O nome disso é tortura. Vocês podem bater. Vou apanhar. Vai, fala. O nome disso é depressão. Cara, pode sim. Eu posso. Vocês podem me crucificar, porque eu já apanhei de muita gente, mas a depressão é exatamente isso, cara. É falta de perdão sua. Se eu estou depressivo, eu não me perdoei. Você não crê. E eu não estou crendo nessa fé que a gente está falando aqui.
Porque não é remédio, não é médico, não é psicólogo, não é nada disso que vai curar a gente se não for Jesus. O Cristo, quando ele vem tratar com a gente, ele trata do aspecto mais essencial do que nós somos. O resto emana daí. Nossa alma, nossas emoções, nosso estado físico, emana desse centro. Se isso não está resolvido, você pode ter tudo resolvido, está resolvido em cima do fundamento errado. Entendeu? Então vai desabar. Quando você resolve a sua espiritualidade, você crê que Deus te perdoou, você começa a tratar todos os aspectos da sua vida a partir disso. Quando eu falo assim, ó, o Senhor me perdoou, mas eu me perdoo, eu estou dizendo que a minha palavra vale mais do que a de Deus, que me perdoou. Que antes você já tinha dito, você está perdoado, meu filho. Antes eu pensei. Para que eu pudesse, qualquer momento da minha história, me chegar a Ele, falar assim, ó, já sei que eu estou perdoado, então eu fico tranquilo para poder falar aqui as coisas, entendeu? E fala para Deus. Mas você entende que às vezes a gente agiganta demais os nossos sentimentos, diminui a palavra. Sim. A gente pega o nosso sentimento e dilata ele e faz ele parecer maior do que a palavra que sustenta o universo. A palavra que criou o universo vira para mim, para você, e não troveja, ela fala assim, meu filho, está perdoado. Foi o que a gente contou hoje. E apesar desta glória que tens, como é que a gente se importa. Se importa comigo também. E eu acho que mais assim, que melhor que ser perdoado é você dar o perdão, né? É uma coisa só. Porque eu vejo assim, pelas coisas que eu já passei, né, no meu matrimônio. Bom, minha mãe tá aqui, ela pode falar, por anos eu não perdoei. Por anos eu não fiquei em paz. Por anos eu achava que nunca mais eu olharia para o pai da minha filha como o pai da minha filha. Por anos. Quando eu resolvi perdoar e tirar isso do meu coração, hoje a gente é amigo. Hoje o Ti é o pai da minha filha, foi o homem que eu escolhi para casar, mas não deu certo. E tá tudo bem. Quando eu resolvi fazer isso de perdoar, que demorou anos, eu fiquei em paz, sabe? Então, eu acho que melhor que eu receber o perdão de Deus por todos os meus pecados, porque obviamente eu fui falha e a gente é falha a todo momento, é a gente dar o perdão para ficar mais em paz ainda. Exato, porque na verdade, assim, Najara, qual que é essa parábola do Reis? Qual que é a prova cabal de que eu recebi o perdão? O que diz o Pai Nosso, por exemplo? Perdoe as nossas dívidas, assim como a gente já entendeu, já entendeu. Porque é uma coisa só. Eu, na minha vida, eu sempre, no passado, eu colocava essas coisas como se fossem coisas separadas. Eu me perdoar uma coisa, eu perdoar os outros é outra. Mas não, quando Jesus fala assim, seus pecados são perdoados, está tudo perdoado. Se você não perdoa, você não está no fluxo de Deus. Porque Deus tem um fluxo, perdão. No momento em que você não perdoa, você sai desse fluxo. Sai desse movimento. Sai. Aí está dizendo o seguinte, Deus perdoou, a pessoa foi perdoada, mas você vai ser aquele que é o despertador do mal, é o alarme do capeta. Você vai estar lá lembrando que a pessoa fez um negócio que vai ficar lá. A gente vira o depositário do mal. A gente fica lembrando do mal que o cara fez. Deus já perdoou. O cara já foi perdoado, ela já foi perdoada. E você fica lá no seu coração. Quando você faz isso, você entra no universo, num mundo tenebroso.
tenebroso. Então, isso que nós estamos conversando não é assim, ó. Ai, gente, o perdão é uma coisa muito importante, vamos perdoar uns aos outros. Não, gente. Isso aqui é essencial. E o que Cristo veio fazer é o seguinte: Ele não só veio perdoar, Ele veio dar pra gente carteira, assim, autorização do céu para perdoar os pecados. Entender. Quando uma pessoa falhou com você, errou com você, traiu você, tá? Você já sabe. No momento em que ela cometeu aquilo, já está perdoado. Já está perdoado. A grande questão é: você vai conseguir entrar nesse fluxo aí? Você vai conseguir entrar? Ah, mas e a justiça? A justiça, a gente tem que ser justo em todas as nossas relações, mas não é justo para eu reaver o que eu perdi. É justo para que o outro aprenda a crescer. Então vou dar um exemplo para você. Você trabalha você tem uma empresa, o cara do seu caixa pega dinheiro. Você perdoa ele. Isso significa que no dia seguinte ele vai estar trabalhando no caixa? Você foi burro. Justo é você tirar ele dali. Aí eu não vou trabalhar mais no caixa? Então, quando você não aprender, perdoado você já está. Quando você não aprender o que você fez e a seriedade disso, você não volta mais para lá. Se brincar, até justa causa você vai tomar. Justiça. Perdão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Qual é o nosso problema? A gente anexa a vingança por um dano individual sofrido. Esse é o nosso problema. A gente quer equilibrar uma balança que foi desequilibrada. Isso aí você esquece. Isso aí é só uma cruz. Isso aí a gente não vai equilibrar. Para a gente encerrar, você quer falar alguma coisa? Você não? Eu quero estar falando comigo mesmo. Ai, mas depois. E quando o perdão envolve a nós mesmos? Eu acho que o perdão sempre é nosso. Mas eu entendo. Nós falamos até agora de perdão contra terceiros. Eu acho que esse daí é derramado, né? É como se a gente fosse um dique sem proteção. Perfeito. Veio o perdão de Deus e nós derramamos a vida dos outros. Sim. Mas eu não sei como tratar o perdão a nós mesmos. Você já fez coisas que você tem dificuldade em olhar para trás e falar, mas eu fiz isso? Por que fiz isso? Então eu não sei como tratar isso. Sinceramente é um problema para mim. Mas Alberto, é aquilo que a gente estava falando. Eu nem sei se entra na mesma categoria. Mas eu acredito. Eu não consigo igualar as duas coisas. Eu penso que o perdão para o outro é um dique. Deus me perdoou, eu perdoo. A justiça é de Deus. Agora, quando eu olho para mim e falo, quem eu fui? Mas é melhor e começo a trazer disso, das consequências do que eu sou hoje, talvez. Isso daí é uma coisa que o mundo está dividido em duas partes. Na cruz a gente entende. Jesus estava na cruz. Tinha dois caras lá que só assim, vai estar na cruz, gente. O cara pronto. Né? O cara pegou pesado. Né? E aí tem dois. Ali a humanidade estava dividida, entendeu? Ali a humanidade diante de Cristo. Uma humanidade vira para Jesus e fala assim: o que você está fazendo aqui? A outra humanidade, ela fala, olha, nem ser crucificado do lado dele eu mereço. Nem estar aqui nessa cruz eu mereço. E assim, e aí Jesus vira para ele, aí ele fala assim, lembre-se de mim quando você estiver no paraíso. Eu acho que Jesus não tinha muito fôlego, não tinha muita fôlego para falar. Eu acho que o que ele falou ali veio da víscera, da alma. Hoje, você está comigo. Eu vou ter a alegria no coração em receber você na minha casa. A gente às vezes não entende o caráter de Deus. Eu acho que é isso o problema. Nós não conhecemos Deus. Sabe por quê? Você perguntar assim, Deus,
Qual que é a sua maior alegria? Sabe o que ele vai te responder? Perdoa. Isso não é esforço. Isso aqui ele ama. Às vezes a gente não consegue aceitar o perdão de Deus porque parece que ele está demandando dele um esforço para fazer uma coisa que está fora dele. Mas não, perdoar, ele fez esforço aqui, ele curou, ele fez um monte de coisa aqui, aí ele fazia esforço de curar o pessoal aqui e tal. Mas agora que vocês estão aqui, deixa eu falar do meu coração. Estão perdoados, é isso aqui que eu queria dizer. Pensa numa frase que Jesus tem alegria em falar para as pessoas. Quando a gente entende, Humberto, que nós somos perdoados, que Deus tem alegria em nos perdoar, a gente recebe isso. Ah, mas o que eu fiz? Com certeza, qualquer coisa que a gente faça não supera o sacrifício de Cristo. Não pelo tanto que Ele sofreu apenas, mas por quem Ele é. A minha maldade, perto da bondade de Cristo, não tem assim, não tem comparação. Não importa. O que eu fiz é nada perto do que Cristo é. Não é nada. A dignidade, a glória, a honra, a soberania, a sabedoria, a grandeza de quem está crucificado, se entregando por nós, é infinitamente maior do que os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. O maior que ele seja. Se a gente pegar Davi, antes de Jesus, teve seu perdão, errou, foi perdoado, teve dores, ele foi perdoado, mas a família destruída, se a gente olhar. Vamos pegar Paulo. Paulo fez o que fez, cara, mas sabia da certeza dele de estar com Jesus. E passou na sua prisão lá dias de dores, angústias, depressivos, mas tranquilo para onde queria chegar. A nossa certeza, o que eu acredito é isso. Não que a gente não vai sofrer, não que vai ser duro, mas a nossa certeza tem que ser maior de onde a gente quer chegar, para onde a gente está caminhando. Então, aquilo lá que a gente falou, acho que no nosso primeiro encontro, né? Às vezes a gente não quer sofrer, mas a gente tem que aprender esse processo da dor, que a gente estava falando. Mas assim, eu digo uma coisa, Yuri, se tem uma dor dolorosa, sendo redundante, é a dor da culpa. Total. Porque se você está sofrendo uma situação que não foi causada por você, beleza. Agora, você está sofrendo uma situação que a culpa é sua, isso é muito difícil suportar. É complicado, mas é difícil suportar. É aquele olhar para você. Mas tem uma coisa que a Bíblia diz, e agora me veio e ela é fantástica. A Bíblia diz assim, confessem os seus pecados uns aos outros. Ela não diz para serem perdoados. Olha o que ela diz. Para serem perdoados. Porque às vezes você se martiriza por uma coisa que você possa ter feito, mas não uma coisa que você fez, você não consegue mais ter o acesso à pessoa, você não consegue mais, porque às vezes é o que a gente fala, às vezes você só sofre o perdão quando você consegue ter o diálogo e resolver, mas às vezes é um problema interno nosso, que a gente precisa dessa cura. Sim. Essa cura. E a cura, a cura, William, é isso. A cura, William, não está na nossa individualidade. O que eu quero dizer é o seguinte, com todo respeito a terapeuta, não está na terapia. Essa cura aí está na relação. Eu preciso do outro, o outro precisa de mim, porque é nessa relação que nós vamos ser curados. Confissão traz cura. Um bom exemplo, acho que todos aqui devem ter assistido já esse filme, A Cabana. Isso. O cara ele entra no espiral ali, que pelo amor de Deus. E pegando, relatando um pouco, né, bem do que está o assunto, é assim, o cara estava se martirizando e ele querendo vingança. Ele entrou e aquele cara lá estava no inferno. Exatamente, ele queria vingança. Aí, quem
acontece naquele meio tempo, naquele processo do filme? Ele tem, seja por sonho, imaginação ali, aí cada um interpreta como for. Mas ele teve o que naquele momento? Intimidade, relacionamento. Isso. O perdão veio. Ele teve consentimento em dar o perdão para o assassino. Certo? Foi difícil. No filme ele não fala. Eu perdoei, mas ainda dói. Então ele deu o perdão. A dor está ali, beleza. A dor está ali, mas ele deu o perdão. Aí vem a parte da culpa minha, anterior. A menina que se culpava pela morte da irmã. Porque se ela não tivesse ficado no barco, o pai não teria corrido e largado a criança. Então ela se culpava. O que ela precisou? Apoio do pai, relacionamento com o pai dela. Isso. Para que o perdão pudesse cair. Isso. Por isso que a gente precisa de comunidade. Exatamente. Não existe vida com Cristo fora da comunidade. Porque não estou falando de comunidade, igreja, culto que você senta e passivamente, individualmente, ouve uma pessoa falar um negócio, o pessoal cantar as músicas, sai de lá achando que está abençoado. Comunidade no seu sentido mais, mais orgânico da palavra. Sentar, confessar, curar. Qualquer coisa. Cura. Então, não vai ter mais dor por causa disso? Dor, dói. Mas a minha dor não é maior do que o perdão. Meu sentimento não é maior do que a palavra de Jesus. Não é maior. Então assim, gente, a palavra de Jesus é maior do que os nossos sentimentos. A palavra de Jesus é maior do que as minhas sensações, do que a minha culpa. Tem horas que a minha culpa vai me fazer acreditar que eu não mereço. E beleza, eu não mereço mesmo. Só que se essa culpa se agiganta, eu começo a acreditar que eu começo a me blindar de Deus e me proteger da cura. Eu não posso me proteger daquilo que vai me curar, que é a relação, que é o relacionamento, que é a caminhada. Eu não posso me proteger disso. Não posso. Então, tipo assim, Deus ele vai tratar justamente aquilo que está doendo, porque ele é médico. Então ele vai mexer naquilo que está pegando. Ele vai naquilo, né? O Jorge sabe. Ele vai naquilo que está doendo. Ele vai lá e ele fala, não, aqui não mexe em qualquer outro lugar, menos aqui. Então, mas é aí que precisa se mexer. E se a gente se blinda de Deus e fala assim, mexe em qualquer outro lugar, menos aonde precisa, aquilo lá vai apodrecendo a gente. Apodrecendo. Por isso que o pior lugar para o ser humano estar é na sua individualidade, ainda que dentro da igreja. O pior lugar é na sua individualidade, ainda dentro da igreja. Onde nós devemos estar? Na comunidade, que é o lugar onde o perdão ele flui. De Deus para mim, de mim para o outro, do outro para mim, de mim para mim. Flui. Quando você vive com uma comunidade, gente perdoada, gente arrependida, gente que saiu da zona de rebelião e veio para a zona do perdão, do arrependimento, da fé em Cristo, quando a gente entra nesse lugar, a gente começa a exalar de Deus para os outros. É o Espírito Santo, gente. Humberto, é o Espírito Santo. Jesus falou em Atos 1:8, que eu coloquei aqui, ó. Vocês receberão do céu poder para serem minhas testemunhas. Testemunha do quê? Do que eu perdoo. Como que eu vou testemunhar que Cristo perdoa? Zerado. Gente, Pedro, quando ele vai pregar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro, Humberto, Pedro, o que ele tinha feito? Ele abandonou Jesus na hora. Gente, porque o Senhor eu morro, pelo Senhor eu mato, pelo Senhor eu faço qualquer coisa. Aí apareceu o pessoal lá e ele afinou, correu, fugiu e deixou Jesus sozinho. Sozinho. Cara, na hora que ele viu que Jesus ressuscitou, você imagina a cabeça de Pedro? Ele foi tomado pela culpa. Jesus senta perto dele e fala assim, Pedro, você me ama? Aí ele falou assim, acho que não, hein? Você pastoreia minhas ovelhas.
e ele restaura ele para pastorear. Pedro, o cara que sentia mais culpa no final do Evangelho, é o cara que é usado por Deus para pregar o Evangelho, falar de perdão para uma multidão. Atos 2. Você vê um homem que é tirado da lama da culpa e é usado para falar que os pecados são perdoados, é o que ele fala em Atos 2. Então, esses versículos que eu coloquei aqui, João 20 diz assim: depois que Jesus ressuscitou, ele se colocou no meio dos seus discípulos que estavam com a porta fechada, e fala assim: paz, os seus pecados estão perdoados, e soprou sobre eles, e eles receberam o Espírito. Sabe o que ele está falando? Que nós recebemos o Espírito do perdão, que o poder de Deus, o maior poder de Deus na nossa vida, não é para realizar milagre. O maior poder de Deus na nossa vida não é para expelir demônio. O maior poder de Deus na nossa vida é para perdoar pecados. Quando o pessoal duvida do que ele fala, o que você acha mais fácil? Curar um paralítico ou perdoar pecado? Mas para que você saiba que eu tenho autoridade para perdoar pecado, levanta a mão. O que ele está falando? Você quer um poder na sua vida? Não queira ter o poder, um paralítico não dá. Deus nos deu o poder para perdoar pecado. Esse poder está em nós. Está em mim, está em você, está em nós esse poder. A autoridade de Cristo para perdoar pecados. A gente só precisa. Porque não é está em nós, mas não somos nós. Não vai ser por nós. A gente não tem essa força, é só o Espírito. Por isso, a gente humanamente, estar em comunhão é a melhor coisa, porque é em comunhão que a gente destrava esse poder para perdoar, para ser perdoado. Na comunhão. Amém? Amém.